Peraí, pessoal. Esse virar para frente, prestar atenção aqui. Então, a gente inicia o nosso terceiro bimestre. Continuando a falar de filosofia antiga. E hoje vamos falar de um filósofo pré-socrático chamado Zenão. Zenão foi discípulo de Parmênides, ambos de Eleia. E Parmênides vai dizer que Arqué, o princípio e origem de todas as coisas, é o ser. O ser que para ele é, ou seja, existe. E o não ser não é, ou seja, o não ser não existe. O não ser é nada, e o nada não pode sequer ser pensado. Tente pensar em nada. Vocês conseguem? Não. Tentando pensar em nada, você já está pensando em alguma coisa. A própria palavra nada não pode designar aquilo que ela quer dizer. A palavra nada já é alguma coisa. Então nada não existe, o nada é impossível. Só o ser existe. O ser é, o ser existe. E o não ser não existe. E isso implica o que, segundo Parmênides? Implica que não há movimento. O movimento não passa de uma ilusão dos nossos sentidos. Porque se houver movimento, o ser deixa de ser. Se o ser deixar de ser, ele vai se transformar em não ser. E o não ser não existe. O não ser não é. O não ser é nada. E o não ser não pode sequer ser pensado. Então, por isso não há movimento. O que nós percebemos enquanto movimento não passa de ilusão dos nossos sentidos, da visão, audição, tato, paladar e olfato. Isso aqui ficou conhecido posteriormente como ontologia, ou estudo do ser, e metafísica, para buscar a essência do mundo físico. O mundo físico, que aparentemente é um mundo de mudanças e mutações, mas existe algo além desse mundo físico que não muda. Nós mesmos, por exemplo, a gente muda fisicamente ao longo de toda a nossa vida. Mas como mesmo diante de todas as mudanças, você continua sendo a mesma pessoa? Por quê? Porque o ser é. O ser não muda. O que muda é a aparência. O que muda são os aspectos físicos. Esses são percebidos pelos sentidos e são ilusórios. Os nossos sentidos nos enganam, não podemos confiar neles, não são fontes confiáveis de saber, segundo Parmênides. Zenão, como um bom discípulo de Parmênides, vai levar ao extremo essas conclusões do mestre. E vai tentar provar que o ser não muda, que o ser não se movimenta, que o movimento não passa de ilusão, através de paradoxos, de argumentos aparentemente, de opiniões aparentemente absurdas. Ele que viveu de 490 a 430 a.C. Um dos paradoxos que ele vai elaborar, paradoxo significa doxa em grego, opinião, para algo alheio, algo absurdo, né? Uma opinião aparentemente absurda, ou uma opinião aparentemente insolúvel, sem solução. Ele vai pensar, imagine uma corrida entre Aquiles e a tartaruga. A tartaruga vai largar na frente de Aquiles. Segundo Zenão, se a tartaruga largar na frente de Aquiles, Aquiles jamais ultrapassará, alcançará a tartaruga. Por quê? Porque em cada momento que Aquiles tentar alcançar a tartaruga já vai ter andado um pouco. Então, para ele chegar à metade do caminho até a tartaruga, ele precisa chegar à metade da metade. Para chegar à metade da metade, ele precisa chegar à metade da metade da metade. E assim sucessivamente. Vamos pensar isso de forma numérica, para a gente compreender o paradoxo, que é conhecido também como paradoxo da dicotomia. Vamos supor que Aquiles está no ponto 0 e a tartaruga no ponto 1. Por que Aquiles jamais vai conseguir alcançar a tartaruga? Porque entre 0 e 1 existem infinitos pontos ou infinitos números. 0,9999999 ao infinito, né? Por isso, o movimento não passa de uma ilusão.
segundo Zenão. É impossível você transpor o espaço e o tempo, porque em cada período de tempo você ocupa um lugar diferente no espaço, e naquele período de tempo específico, naquele instante, você está parado. Porque a gente tem a sensação de movimento, é uma ilusão, na verdade está tudo parado. Vamos pegar um outro argumento, uma outra ilustração para a gente tentar compreender isso. Você já viu aqueles desenhos que você faz uma folha e faz outra, aí você passa as folhas assim e o desenho parece que está se movimentando? Então, essa é a ilusão que a gente tem ao perceber o movimento. Vocês sabiam, por exemplo, quando você assiste televisão, aquele filme que parece estar em movimento, na verdade é uma sucessão de frames por segundo, ou seja, de fotografias. O olho humano consegue perceber 60 fotografias passando por segundo. É isso que passa no filme e na televisão. Por isso que a gente tem a sensação de movimento. Mas na verdade, cada frame desse é um momento parado. O movimento está quando a gente tem a ilusão do movimento, quando a gente percebe a transposição de um frame para outro. À medida que vai passando os frames, assim também é a nossa visão. A nossa visão capta frames da realidade. E capta frames numa perspectiva também relativa. A nossa percepção de frames, por exemplo, é menor do que a da mosca. A mosca capta muito mais frames da realidade do que a gente. Por isso que a mosca é muito mais veloz do que nós. Quando você vai tentar apanhar a mosca... Por quê? Ela tem uma percepção visual muito mais rápida que a nossa. Ela consegue perceber mais frames. Então, enquanto você acha que está indo rapidão pegar a mosca, com a sua maior velocidade, a mosca está vendo você indo de câmera lenta. Ela consegue desviar. Assim é o reino animal, né? Cada ser do reino animal tem uma percepção diferente da realidade, por conta dos sentidos. É por isso que Parmênides e Zenão vão falar que os sentidos nos enganam, porque os sentidos são diferentes de um ser para o outro, de um animal para o outro. Esse é o paradoxo da dicotomia, né? Entre 0 e 1 existem infinitos números. Se existem infinitos números, o infinito não pode ser transposto, né? Entre 0 e 1 não dá para a gente ultrapassar, porque tem infinitos números, ou seja, infinitos pontos. Entre 0 e 1 centímetro, entre 0 e 1 quilômetro, existem infinitos pontos nesse espaço. Se existem infinitos, aqui ele jamais conseguirá transpor o infinito. O infinito é intransponível. Ele vai usar esse mesmo paradoxo para falar da flecha, né? A flecha e o alvo. Imagina uma flecha que foi lançada no alvo. Essa flecha jamais vai alcançar o alvo também. Porque o tempo é composto de instantes. E em cada instante a flecha está parada. Ao perceber a sucessão de instantes é que a gente tem a ilusão de movimento. Então o que é o movimento para Zenão e para Parmênides? O movimento é ilusão. Ilusão de quê? Ilusão dos nossos sentidos. A visão, audição, tato, paladar e olfato. Pouco se sabe, né, sobre a vida do Zenão de Eléia, né? Além dos seus paradoxos de movimento aí citados por Aristóteles. Porque a gente sabe de Zenão através dos escritos de Aristóteles, filósofo grego ali que sucedeu Platão, que foi um dos maiores pensadores gregos de todos os tempos, um dos maiores pensadores da humanidade. Imagina-se que ele tenha produzido mais de 40 paradoxos. Aqui nós conhecemos só 3, né? Na verdade 2, porque o paradoxo da dicotomia ele vai mostrar como o movimento é uma contradição, né? Então foram mais de 40 paradoxos, embora apenas alguns tenham sobrevivido. Os mais famosos de Aquiles de Tartaruga e o da flecha. Neles ele defendeu aí a alegação do seu mestre Parmênides. Parmênides defendia que o ser é e o não ser não é. O ser existe e o não ser não existe. O não ser é nada e o nada não pode sequer ser pensado.
E, portanto, não há movimento, que se houver movimento, o ser deixa de ser. Se o ser deixar de ser, se transforma em não ser. Então, a alegação de São Mestre permite que o mundo variado em mutação percebido à nossa volta não é a realidade. Esse mundo físico que a gente percebe no movimento não é a verdadeira realidade. Isso aqui é uma ilusão dos nossos sentidos. A verdadeira realidade, ela é imutável, ou seja, ela não muda. Que seria sem movimento, ela é uniforme, ou seja, sempre da mesma forma, é simples. Então, o movimento, o Zenon acreditava, é uma ilusão dos nossos sentidos, da visão, audição, paladar, tato e olfato. Então, cada um dos seus paradoxos começaram a partir da posição aí que ele desejava refutar. Por exemplo, o movimento. Aquiles alcançar a tartaruga, a flecha alcançar o alvo, né? Que o movimento, por ser, ou por conseguinte, a mudança é real. Na verdade, para ele não é real, o movimento é uma ilusão. E depois prosseguir revelando aí as consequências contraditórias que levam à rejeição dessa noção. Qual que é a consequência contraditória? O paradoxo da dicotomia, né? Há infinitos espaços entre Aquiles e a tartaruga. O infinito não pode ser transposto. Há infinitos instantes entre a flecha e o alvo. E em cada instante a flecha está parada. Quando a gente vê esses instantes sucessivamente, a gente acredita que há movimento, mas isso é uma ilusão dos nossos sentidos. Então, essa é a posição do Zenão de Eléia. Para ele, o movimento não passa de uma ilusão. Porque o ser é e o não ser não é. O ser existe e o não ser não existe. Não ser é nada e nada não pode ser pensado, se quer ser pensado. Tentando pensar em nada, a gente já está pensando em alguma coisa. A própria palavra nada já é alguma coisa, não pode designar aquilo que ela quer dizer. E se o não ser é nada e o nada não existe, não há movimento, porque se houver movimento, o ser deixa de ser, se transforma em não ser. E ele vai tentar provar isso com exemplos, né? O exemplo do Aquiles da tartaruga, da flecha do alvo. Compreenderam aí? Alguma dúvida? Tranquilo? Favorável? Por hoje é isso mesmo.